Olá, turma do supletivo. Vamos para a nossa terceira aula, certo? Hoje nós vamos encerrar um capítulo, certo? Encerrar o nosso primeiro capítulo. Hoje também teremos a resolução de alguns exercícios. Desde o começo eu recomendo muita leitura, certo? Então é importante que vocês estejam lendo, acompanhando, para que vocês possam resolver as questões hoje, tá bom? Vamos lá. Primeiro nós vamos falar de evolução e ocupação de nicho ecológico, certo? Aqui o exemplo, a nossa apostila traz o pardal. O pardal é um pássaro que foi trazido para o Brasil em 1906, por aí, certo? Foi trago por um português. Quando o pardal chega no Brasil, ele encontra um ambiente ótimo para ele, um ambiente que ele se sente muito confortável. E nesse ambiente ele se espalha. Hoje, esse pardal tem em todo canto no Brasil, né? Ele espalhou de uma forma muito rápida, certo? É o exemplo que a nossa apostila traz de ocupação de nicho ecológico. Se vocês acompanharem aí na página 6 de biologia, ele vai dizer o seguinte: toda espécie se desenvolve em um determinado ecossistema, onde é submetida à seleção natural. A espécie não ocupa apenas o espaço físico representado por seu habitat. Na realidade, ela ocupa um nicho ecológico disponível, sendo geneticamente adaptada à sobrevivência nas condições apresentadas. O pardal é encontrado em vários lugares do mundo e foi introduzido no Brasil em 1903. Antes eu tinha falado 1906, mas na verdade é 1903, por um português. Proliferou intensamente em várias regiões do país, provando ser uma espécie bem adaptada às condições aqui presentes. O pardal apresenta tolerância às condições físicas e químicas de boa parte do Brasil, como ventos, chuvas e temperatura. Utiliza como alimento sementes e insetos que encontra em abundância. Árvores, galpões e telhados servem de abrigo, onde constrói seus ninhos, locais de proteção, descanso e cuidado com os filhotes. Essa espécie resiste à interação com outros seres vivos, principalmente predadores, e vem disputando com melhores resultados o nicho ecológico antes ocupado pelo tico-tico, um pássaro nativo do Brasil. Isso pode ser detectado pelo aumento na quantidade de pardais e pela diminuição de tico-ticos. É verdade. É muito comum a gente encontrar nas ruas por aí pardal. Tico-tico não é um pássaro mais tão comum assim como deveria ser, certo? Habitualmente, vê-se a evolução como a arqueologia da adaptação, isso é, uma descrição de como ocorreu a adaptação de certa espécie. Na verdade, o processo evolutivo é dinâmico e está sempre em curso, ou seja, é um fenômeno que está sempre ocorrendo também no momento atual. A ecologia é, então, o estudo dos ecossistemas nos quais as forças evolutivas trabalham incessantemente. Certo, gente? Já temos aí a definição de ecologia. A ecologia é o estudo dos ecossistemas nos quais as forças evolutivas trabalham incessantemente, certo? É muito interessante a gente entender essa questão da ocupação de nicho ecológico, certo, gente? Aí, como exemplo, a gente traz o pardal. O pardal encontrou um ambiente favorável para ele aqui no Brasil e ele se proliferou por todo o país, certo? E essa proliferação foi tão rápida que ele foi até ocupando o espaço do pássaro nativo aqui da região. Ele foi ocupando o espaço do tico-tico. Tanto que hoje a gente vê mais pardal do que tico-tico, certo? Muito interessante essa abordagem que a nossa apostila traz. Vamos agora para conceito ecológico. Gente, habitat e conceito ecológico são dois conceitos. Aliás, habitat e nicho ecológico são dois conceitos ecológicos muito importantes para que a gente possa entender a dinâmica. Entretanto, existem outros. A gente vai abordar os outros existentes, já que já vimos a definição de habitat e nicho ecológico aqui, certo? Continuando a leitura da apostila, na página 7, nós vemos lá os conceitos ecológicos. Habitat e nicho ecológico são conceitos ecológicos fundamentais para entender a dinâmica do ambiente. Há ainda vários outros, como ecossistema, biocenose, ecótono e biomas. Certo? Vamos abordar esses três aqui, ó. Ecossistema, ecótono e biocenose. Certo? Continuando a leitura. Em um ecossistema, podemos distinguir componentes vivos e não vivos.
São denominados fatores abióticos os componentes não vivos, como água, luz, temperatura, pressão, oxigênio e dióxido de carbono. Os componentes vivos, como vegetação, animais, bactérias e fungos, são os fatores bióticos ou comunidade. Então, fatores abióticos, tudo que é não vivo. Fatores bióticos é a comunidade, são os seres vivos, certo? Um ecossistema compreende fatores abióticos em interação com uma comunidade autossuficiente em termos alimentares. A comunidade do ecossistema é denominada biocenose. Então, um ecossistema é a interação entre os fatores bióticos e abióticos, certo, gente? E a comunidade desse ecossistema é chamada de biocenose. Uma floresta, uma lagoa e um campo são exemplos de ecossistema. Em cada um deles, os seres autótrofos produzem todo o alimento e oxigênio necessários aos membros da comunidade. É importante ressaltar que a comunidade de um ecossistema é autossuficiente em alimento. Uma cidade não é autossuficiente em alimento, uma vez que a maior parte do alimento é proveniente de outras regiões. Não é, portanto, um ecossistema, embora seja um ambiente, certo? Então, gente, para ser ecossistema, ela tem que ser autossustentável de alimento, autossuficiente de alimento, certo? Muitas vezes, não há uma divisão nítida entre ecossistemas vizinhos, como entre uma floresta e um campo. Entre eles, há uma faixa de transição com características intermediárias entre os dois, denominada ecótono, ou seja, uma área de interseção que tem espécies de ambos ecossistemas e espécies peculiares. Vamos dar um exemplo: a cidade e o campo. Vai existir um momento entre a cidade e um campo que é o chamado ecótono, que é onde vai ter espécies tanto mais comuns na cidade quanto mais comuns no campo, certo? É uma parte de transição, uma parte que tem em comum entre os dois. Agora, gente, que já abordamos os conceitos ecológicos, já vimos aqui o ecossistema, o ecótono e a biocenose, certo? Nós vamos resolver algumas questões. A leitura é fundamental e eu espero que vocês tenham acompanhado a leitura até aqui. Mas agora nós vamos resolver as questões, certo? Muito importante que vocês acompanhem. Eu não vou resolver todas aqui. Entretanto, é importante que vocês tentem resolver as que eu não resolvi, certo? E tirem dúvidas, chamem no grupo. É muito importante esse processo. Vamos lá. O que é habitat, né? Essas duas primeiras perguntas aqui, ó, o que é habitat e o que é nicho ecológico, elas já foram ditas na primeira e na segunda aula, certo? É muito importante que vocês tenham isso em mente, ó. O habitat é o local onde determinada espécie vive. Ela é o habitat daquela espécie, certo? Já o nicho ecológico, o papel desempenhado por uma espécie nesse ambiente corresponde ao seu nicho ecológico. Consiste basicamente no modo de vida de uma espécie, ou seja, as atividades realizadas por ela, a forma de conseguir alimento, certo? É muito importante que vocês tenham a diferença entre habitat e nicho ecológico na cabeça. Cite alguns fatores que estão provocando os desequilíbrios no ambiente atual. Bom, essa aqui é bem simples, né, gente? Desmatamento, vamos lá ver, ó. Atividades humanas como poluição atmosférica, desmatamento, comércio de espécies, efeito estufa, exploração demográfica causando escassez de água potável e alimento, certo, gente? Vamos para a segunda questão. Até aqui eu acredito que vocês não sentiram nenhuma dificuldade, são perguntas bem rápidas, bem simples. Você pode dar uma pesquisada na apostila, certo? Antes de responder. Pausa o vídeo, anota no caderno. 2. Uma simples noz caída na floresta pode garantir a sobrevivência de besouro, formiga, musgo e etc. A noz, ambiente abiótico, abrigando uma série de seres vivos interagindo, é um exemplo de... Gente, a noz é um ambiente abiótico, né? Que é aquele que não tem vida. E o biótico é aquele que tem vida. A noz, como não tem vida, é abiótico, certo? Abriga uma série de seres vivos interagindo entre si. O que é isso? É uma comunidade, uma população, um ecossistema, um habitat ou biosfera? Eu já deixei marcado aqui, ó. É o nosso ecossistema, certo, gente? Isso é um exemplo de um ecossistema, certo? Autossuficiente, interagindo entre si. Terceira,
Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que faz no lugar onde vive, estamos informando respectivamente, ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada. Ela pode ser encontrada no seu habitat, né? Então pode ser a B ou a C. E o que ela faz no lugar onde ela vive, gente, é o nicho ecológico, certo? Eu acabei de citar aqui na primeira questão. Então a resposta correta está marcada aqui com X, é habitat e nicho ecológico, certo? Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham acompanhado, estejam acompanhando, lendo, entendendo as aulas, certo? E qualquer dúvida, gente, entrem no WhatsApp. Outra coisa, não esqueçam de fazer a leitura da apostila e resolver os exercícios, certo? Muito obrigado e até a próxima aula.